Bispo, gostaria que o senhor falasse sobre a obra no altar. E ontem eu fiz uma reunião no Zoom com todo mundo que quer fazer a obra de Deus no altar. A gente tinha, com jovens, tinha mais de 1000 conectados comigo, depois da live. Para quem tem dúvida se tem o chamado ou não. Geralmente, quem tem o chamado sempre fala do desejo enorme de largar tudo para fazer a obra no altar. E que não se vê fazendo outra coisa. É possível que uma pessoa que nunca se imaginou fazendo a obra, mas toda vez que é falado, ela é tocada, ela tem o chamado para o altar? Essa aqui é a pergunta da Natália. Natália, deixa eu falar uma coisa. Isso eu tenho batido nessa tecla em toda a vigília que a gente estava fazendo. Paraná, né? Não fui ainda. Pessoal do Paraná, aguarde que a gente vai aí. Mato Grosso do Sul, Acre, Paraíba, Espírito Santo, Roraima, Rondônia. A gente vai estar aí, se puder, ainda esse ano. E eu tenho batido sempre nessa tecla. Todos nós temos o chamado. Quando você diz assim, eu não sei se eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Jesus já disse isso. Ele disse para os servos dele, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você já tem um chamado, Natália. A pergunta é, você tem disposição para isso? Essa é a diferença. Por exemplo, você diz aqui, é possível que uma pessoa que nunca se imaginou fazendo a obra, mas toda vez que é falado, ela é tocada, ela tem um chamado? Eu trabalhava, estudava. Eu lembro que eu ia para a escola, estudava, ia para a igreja, eu era obreiro. Eu tinha um negócio com meu pai, a gente ganhava bem, viajava, não faltava nada. Então naquela época eu não pensava no altar. Era o altar, eu queria salvar. Me tornei obreiro, eu queria salvar almas, eu queria ajudar. Eu queria fazer alguma coisa. Então um dia Deus me tocou. Alguém chegou para mim e falou assim, você tem fé para largar tudo? Tudo. E vir servir a Deus no altar? Eu falei assim, condições eu não tenho não, mas eu tenho fé. Fé eu tenho, disposição eu tenho. E foi ali, acabou. Então eu não pensava nisso. Eu não cresci na escolinha. Se cair aí no meu, aí a gente volta de novo, né? Que acho que no meu Instagram aí vai cair daqui a pouquinho. Aí ela entra de novo e vocês voltam. Mas no oficial a gente continua aqui. Então eu não cresci pensando assim, um dia você pastor, um dia você pastor. Pelo contrário. Aliás, eu cresci perturbado, fazia tudo que era errado. Mas no dia que alguém me chamou, e eu tinha o desejo de ajudar as pessoas, eu falei, olha, estou dentro. Se Deus está me chamando, estou pronto para isso. E foi ali que começou. Então, Deus colocou aquilo dentro de mim, eu ia para a escola, já não tinha mais vontade de ficar lá, não queria mais ouvir professor, eu queria era saber o que o pastor estava fazendo na igreja, eu queria ajudar de alguma forma. Então, se quando você ouve a gente falar, olha, você que quer lutar, quer salvar, você tem o teu coração ardendo, você tem vontade, então você está esperando o quê? Então tem que esperar, porque o chamado você já tem. Tá bem? Eu vou fazer uma live um dia só para falar sobre o altar. Se eu acho mais aqui. Uma pessoa da Igreja Universal que ouviu ensinamentos de outras denominações e assim acabou ficando com a mente confundida e com dúvidas, pois os ensinamentos são diferentes e provêm de fés diferentes. O que ela deve fazer? E outra pergunta, se por acaso, diante desta situação, ela realmente percebeu na Bíblia que algum ensinamento da Igreja Universal não condiz com a palavra de Deus, ela então não é obrigada a seguir, né? Mesmo que o pastor ou o bispo diga que ela não está obedecendo, está fraca, e etc. A pergunta aqui é do Alisson. Presta atenção, Alisson. Você não segue a Igreja Universal. Você segue a Bíblia. Nós seguimos a palavra de Deus.
Não é verdade? Eu estou há muitos anos na Igreja Universal. Em todos esses anos, tudo que eu vejo na Igreja Universal tem a ver com a Bíblia. É a própria palavra de Deus. É assim que eu tenho visto em todos esses anos. Não sei aqui o que você quer dizer quando você diz se na Igreja Universal ensina algo diferente da Bíblia. Eu não sei. O que eu ensino é de acordo com a palavra de Deus. Pode ser até que alguns achem que não, interpretam da maneira deles. Mas a maneira que eu vejo é a maneira da Bíblia. É a maneira que o bispo nos ensina de acordo com a palavra de Deus. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Claro, se o pastor da igreja, seja ele quem for, está te mandando fazer algo que é contrário à palavra de Deus, não faça. Não faça. Porque tem pastor por aí que a gente não sabe quem é. Não só na Universal, mas em qualquer outra igreja. Não é verdade? O pastor pode chegar para a menina e falar assim, vem cá, faz isso comigo aqui, Deus, aí usa um versículo solto. Não vai não. De jeito nenhum. Porque aquilo ali é contrário à palavra de Deus. Não estou falando que aconteceu não. Mas você não pode ter uma fé cega. Não é verdade? Eu, nesses anos todos da Universal, eu nunca vi um ensinamento contrário à palavra de Deus. Pelo contrário. Por isso que eu obedeço. Por isso que eu sigo. Quando você fala que você é uma pessoa de uma outra denominação, aí ela vem para a Universal e a fé é diferente. É verdade. Isso é verdade. Isso eu concordo. Porque, como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, quando dois times entram em campo para um jogo de futebol, a regra é a mesma. Quem fizer mais gol, ganha. Não é isso? O objetivo é ganhar o jogo. Mas as táticas do time podem ser diferentes. Dependendo dos jogadores que aquele time tem, então o técnico coloca uma tática diferente. Tem alguns que ficam defendendo, porque não tem atacante bom, e eles pensam assim, ó, quem sabe num escanteio, a gente vai lá, cabeceia e faz um gol. E tem times que são assim, não é verdade? Joga na defesa, na retranca, e aí num contra-ataque faz um gol, ganha de 1-0. Né? E o goleiro defendeu várias bolas. É o jeito daquele time jogar. Tem outros que entram no jogo, o objetivo é o mesmo, é ganhar. Mas entram e só ataca. É ataque, é bola pro centroavante, vai pra ponta, é atacar, porque eles confiam em si mesmos. Não é verdade? Dois times de futebol estão entrando com o mesmo objetivo. E nós vemos isso na Igreja Universal. A Igreja Universal é feita de jogadores, né, que vão para cima. Nós vamos para cima. Essa é a nossa fé. Tem igrejas que a tática é o seguinte: nós vamos cuidar das ovelhas. Temos 40 ovelhas aqui, então a gente visita as 40 todos os dias, liga para ver se está bem. O pastor fica ali, né, naquela igreja durante 10, 20, 30 anos. Não é assim? Existem pastores que trabalham de 9 às 5, só fazem o culto à noite. É uma maneira de jogar. É uma maneira de salvar almas. Está errado? Está certo? Não. É uma maneira. A nossa tática é ir para cima. Então nós somos aqueles que vão para cima. Somos criticados? Sim, tem gente que critica e eles não estão nem aí. O nosso espírito é esse, é ir para cima. Nós não nos contentamos com o que temos, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Esse é o espírito da Igreja Universal. É a melhor de todas? Nunca disse isso, nunca falamos isso. É diferente. É diferente. Então, o pastor da Igreja Universal é melhor do que o pastor daquela congregação de 20, 30 pessoas que está ali já há 10 anos. Não, ele não é melhor. Mas a tática é diferente, o jeito de jogar é diferente. Enquanto aquele pastor ele está cuidando das 20 ovelhas, a gente tem as 20 ovelhas, mas vamos atrás das 100, das 1000, 1 milhão que estão perdidas. Esse é o nosso espírito. É assim que Deus nos fez.
Isso começou com o bispo Macedo lá atrás. Essa é a nossa fé. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que diz assim, a igreja vai ser boa, mas não para mim. Tá bom, a gente respeita. Tem outros que dizem assim, eu sou de Deus, mas também dizem, eu sou a universal. Eu falo, eu sou a universal. Aliás, eu já falei isso várias vezes, falei com a minha esposa, eu não sei se eu entraria numa outra igreja evangélica. Eu não sei. Eu não sei se eu entrasse numa outra igreja, as pessoas estão lá, gritando, eu não entraria. Eu não ia gostar, provavelmente, eu não entraria. Então, esse é o nosso espírito. O vinho novo, o vinho velho, esse é o nosso vinho, essa é a nossa fé. Para a gente, o que Deus prometeu tem que ser cumprido. A gente vai para cima, não somos perfeitos. Esse é o nosso espírito. E não tem ninguém que faça mais do que a gente faz. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, essa é a nossa fé. É para todo mundo? Não. E a gente respeita. Respeitamos completamente. Mas também gostamos de ser respeitados. Não é verdade? A gente respeita. O pastor que trabalha de 9 às 5 e depois vai lá e faz um culto, então ele não vive da oferta. Para ele, se a oferta foi 1, 2 ou 3, não vai fazer diferença. Porque ele tem o salário dele, ele paga a sua conta ali e tal. É um tipo de pregar o evangelho. Para a gente não. Nós vivemos todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer momento. Então, essa é a nossa vida. Nós vivemos isso. Estamos prontos, de prontidão a todo momento. Então, Deus tem que honrar. Tem que acontecer. A gente tem que abrir igreja nova, tem que comprar rádio, televisão. A gente tem que ir para cima. Porque nós cremos que Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele conta com pessoas assim. Ele conta com a gente. Eu creio nisso. Essa é a nossa fé. É melhor? Não estou falando isso. Mas é diferente de muitas igrejas tradicionais que nos criticam e tal. Então, quando você diz assim, é uma pessoa da igreja que ouviu ensinamentos de outra denominação e assim acabou ficando com a mente confundida e com dúvidas, então você tem que decidir. Realmente, nós temos pessoas assim, que vieram de outras denominações, com a cabeça desse jeito. Então, a cabeça mudou, o jeito de ver as coisas mudou. Agora, se você fica na Universal, mas ainda pensando daquele jeito, não vai dar certo. Quem estava falando que era de outra igreja? O Bispo Marcelo, que está em Campinas, estava aqui com a gente no tempo, fazia nação, ele era de outra igreja. Ele falou para mim, bispo, como que é diferente lá, eu entrei, a gente profetizando, não sei o que, é uma loucura. Quer dizer, hoje olha a cabeça dele, olha o espírito dele. Né? Pastor Valber também, não sei se está me assistindo agora, outro dia eu estava conversando com ele no carro, era de uma igreja evangélica, tradicional. É ruim? Não, de jeito nenhum. Nunca falamos isso, pelo contrário. Temos até unigrejas aí, as igrejas unidas. A gente está falando do espírito. O espírito é diferente. Tem o espírito de Deus e o espírito da universal. O nosso é esse, a gente vai para cima. O nosso, a gente não se contenta. Então, a gente sempre quer mais almas, quer glorificar a Deus mais. Acabou. Esse é o nosso espírito. Então, se você tem a mente, não, eu gosto mais assim, então, de repente, é universal. Não é para você. Agora, se você quer ir para frente de batalha, quer ser usado verdadeiramente, por exemplo, tem igrejas que para o rapaz pregar o evangelho, ele tem que estudar teologia, tem que passar anos e anos estudando até poder fazer a primeira reunião dele. É errado? Não estou falando que é errado. Mas em todos esses anos que se passaram, quantas pessoas não morreram sem a salvação? Porque aquele rapaz estava estudando para poder fazer isso. Nós não pensamos assim. A nossa visão é diferente. Você tem o Espírito Santo? Então vai em frente, meu camarada. Vai que Deus é contigo. Esse é o nosso espírito. Então a gente tem jovem. Eu lembro da primeira reunião que eu fiz. Aliás, uma pergunta que estava aqui era, se eu lembro da primeira reunião que eu fiz. Eu lembro do dia que o bispo me pediu para pedir oferta numa reunião. Nunca mais me esqueço. Nunca mais.
E eu vou explicar para vocês agora como é que foi. Eu estava numa igreja pequena, não era aqui não, outro país. E aí eu estava pregando e tal, um bispo, não é um bispo não, era um bispo que estava pregando. Ele me viu andando assim no corredor e falou, e agora o obreiro Júnior vai pedir a sua oferta. Aí eu, o quê? Eu fiquei assim e tal. Aí ele vai pedir a sua oferta. Aí eu fui lá, eu falei assim, olha, nunca mais me esqueço. Eu falei, olha pessoal, infelizmente eu tenho que pedir a sua oferta, né? Para pagar as contas e tal, luz, aluguel, tal. Eu fui pedir, as pessoas deram, com certeza Deus abençoou. Mas eu falei, infelizmente, eu falei, se a gente tivesse bastante dinheiro e não precisasse, eu não ia nem pedir essa oferta. Olha só, novo, maturo. Aí tá, pedi. Depois ele me chamou no canto e ele falou assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. A gente nunca pede oferta, infelizmente. Por quê? Porque mesmo que a igreja tivesse, que não é o caso, mesmo que tivesse dinheiro sobrando, nós continuaríamos a pedir oferta. Por quê? Porque a oferta é a expressão da pessoa para com Deus. Não tem nada a ver com necessidade da igreja. No momento que você pega a sua oferta e você traz até o altar, é você e Deus, não é necessidade da igreja. É você e Deus. Você é o abençoado. No momento que você deixa aquela oferta no altar, aí sim, ela vai suprir as necessidades da obra. Televisão, rádio, seja o que for. Então, essa primeira parte é você e Deus. Ali ele me ensinou a usar essa fé. Quer dizer, é o Espírito, é assim que nós cremos. E foi Jesus quem disse, né, que com a medida que a gente usar para dar, a gente vai receber. Se você parar de dar, você para de receber. Então a gente nunca pode parar de dar. Mesmo que Deus não permite nem isso acontecer. Deus nunca permite isso acontecer. Na Igreja Universal. Ele não permite acontecer de ter dinheiro no banco sobrando. Nunca. Porque entra, já sai imediatamente. E constrói catedral aqui, constrói ali, compra não sei o que, faz isso daqui, reforma aquela igreja. Entrou, a gente já usa imediatamente. Imediatamente. Porque se Jesus voltasse hoje e tivesse dinheiro na conta, a gente teria que dar conta daquilo ali. Por que não usamos isso para salvar almas enquanto dá? Esse é o nosso espírito. Então a igreja vive sempre assim. Vai pagar as contas de amanhã, Deus proverá, Deus vai prover. Na quarentena, Deus vai prover para você. E honrando você, você vai honrar a casa de Deus. Essa fé é diferente, mas essa é a fé do resultado. Essa é a fé que traz os testemunhos que nós temos. Essa é a fé que mudou a minha vida. Essa é a fé que mudou a vida do bispo Roberto, que está segurando o telefone aí, que vivia uma vida de quê? Crime. Bandido. Roubava calfone. Assalto à mão armada. Mercado, carro. Roubava mercado, roubava carro. Está aí. Hoje um bispo, um homem de Deus. Por quê? Por causa dessa fé. Essa fé é que muda a vida das pessoas. Essa fé que muitos não entendem. Que foi igual Jesus, né? Lembra quando ele foi lá e cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego? Ninguém entendeu nada. Poxa, o cego mandou ele ir lá no poço que estava longe, no tanque que estava longe. Quer dizer, que coisa louca. Era a fé que fez o cego ser curado. Não é verdade? De comer com os pecadores, de ir para a casa de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, todo mundo sabia. Jesus disse assim, desce que eu vou na tua casa hoje. Que loucura é essa? Mas o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ali houve salvação. Não é verdade? Essa é a fé universal. Então por isso que eu digo, eu sou de Deus, mas eu sou a universal. Nós temos o Espírito universal. Isso é para todos? Não, é para quem está disposto a ir para frente de batalha. Essa é a fé. E eu agradeço a Deus pela universal, agradeço a Deus pelo Bispo Macedo, por esse espírito intrépido desde o começo. Desde o começo. Porque eu lembro, a mesma igreja que o Bispo Macedo ia, eu também ia quando era criança. Antes da Universal. Eu ia naquela igreja quando era criança. Mas era diferente. Salvou almas, inclusive do bispo. É uma verdade. Mas continua ali assim. Continua assim. E olha a Universal espalhada por esse mundo afora. Então,
É para todos? Não, nem todo mundo tem disposição para ter esse tipo de fé. Mas você que tem, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Amém?